Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Hoje, a nossa querida Charize Chambarelli vai nos falar sobre laços de família, perdão e imortalidade da alma. A Charize é filha do nosso querido Julinho, que está sempre aqui conosco, fazendo palestra. A Charize é carioca, 35 anos, casada e mãe da Violeta. Ela é advogada, administradora e consultora de empresas, escritora e já tem publicado o livro Lunar, voltado ao público jovem e adulto. Atua no movimento espírita como evangelizadora, palestrante e foi dirigente do setor de artes do Centro Espírita Leopoldo Machado, em Nilópolis, por 10 anos. Também foi apresentadora do programa infantil Só Alegria, na TV Nova Luz, e hoje ela vem lançar o livro Ana e o Tempo, que está sendo lançada, e ela, após a palestra, vai poder autografar para aqueles que se interessarem em comprar a obra e ter o seu autógrafo. Vai estar na livraria. Então, logo após a palestra, Charize vai estar conosco na livraria. Charize, muito obrigado pela sua presença. Vai ser um prazer ouvir sua palestra. Obrigado. Agora sim, né, gente? Bom dia a todos. A todos que estão aqui, a todos que estão nos acompanhando em casa. É com muita alegria, muita emoção que estou aqui nessa manhã tão linda de domingo. A gente sempre brinca, eu e meu marido, que a gente já está frequentando aqui o Lar de Frei Luiz há algum tempo, que pode chover a semana inteira. Mas o domingo de vir a Frei Luiz, a gente já sabe que vai fazer sol. É sempre assim, sempre essa manhã tão linda. E agradeço a oportunidade de estar aqui com todos. Agradeço principalmente ao Lar de Frei Luiz por ter acreditado no livro Ana e o Tempo, que está aqui. A gente vai falar um pouquinho dele, mas não vou revelar muito da história, né, para quem depois se interessar e ir lá conhecer. E vamos falar principalmente dos temas que estão relacionados aqui doutrinariamente ao livro, né? Como foi informado, laços de família, perdão e imortalidade da alma. Bom, antes de contar um pouquinho, da gente adentrar aqui nosso estudo, eu queria contar um pouquinho de como eu cheguei aqui ao Lar de Frei Luiz. Nessa presente encarnação, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser espírita desde sempre, desde a barriga da minha mãe, né? Então, eu não sei como é a minha vida sem o espiritismo, né? Eu tive essa alegria e normalmente a gente costuma dizer, né, muitas pessoas, que ou a gente conhece o espiritismo pelo amor ou pela dor, né? Então, nessa encarnação eu tive o prazer de conhecer novamente o espiritismo pelo amor, mas confesso que eu acabei vindo aqui para o Lar de Frei Luiz um pouquinho pela dor. Claro que, como espírita, eu já conheci o trabalho, né? Claro, quem, né, grandiosidade que tem aqui de trabalho, doutrinário, de cura, eu já conhecia, mas não frequentava ainda. Até que, né, eu passei por um problema de saúde, né, bem grave, enfim. E aí eu não sabia se eu ia engravidar ou não, se eu ia conseguir. E acabei engravidando, estou na fila de adoção também, esperando para completar a família. Mas acabei engravidando e eu tive uma primeira perda gestacional. E aí, claro, fiquei muito triste. Nós espíritas, graças a Deus, temos, né, esse entendimento de que nada acontece por acaso, de que Deus, se não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus, que dirá dos nossos sofrimentos, das nossas dores. A gente sabe que o sofrimento pode ser uma grande oportunidade da gente aprender, da gente evoluir, da gente ver o mundo com outros olhos de espíritos imortais, que estamos em um corpo, mas somos espíritos, né? Isso tudo, claro, acalenta muito o coração, mas também estamos encarnados. Então, claro que o sofrimento também existe, né? Muitas das vezes a gente tem... Ai, não posso chorar. Não, gente, o espírita também chora pela dor do outro, chora pela sua dor. A diferença é que a gente tem a fé raciocinada em fazer aquilo passar e entender que não é por acaso, é para o nosso bem, né? Para a nossa reforma íntima.
E aí, assim, eu vim aqui para o Lar de Frei Luiz para passar, né, pelo tratamento de cura. E aí, conversando, né, com a pessoa que me atendeu, que foi muito carinhosa, ela falou assim, olha, eu poderia te encaminhar lá para a Sala de Maria, que tem ali algumas reuniões que falam sobre luto, né? Que é dividido em luto e o pessoal que está tentante ou as gravidinhas. Mas como a gente já está conversando aqui bastante sobre a questão do espiritismo, sobre o conhecimento e tudo, eu já vou te encaminhar para a sala de tratamento físico, pode ser? Eu falei, tá ótimo. Fui, fiz o tratamento e eu engravidei rapidinho, gente. Mãozinha dos espíritos amigos aí, claro que, né, que teve muito, engravidei novamente, e aí eu fui diretamente para a Sala de Maria. E aí vinha, né, e aí eu reparei que todo domingo eram mensagens assim, profundamente, que tocavam a alma, falando sobre que a perda é de agora, né, a vida é eterna, a gente vai se encontrar, essa trem da vida, né? Chegadas e partidas, encontros e reencontros. Não é um adeus, né? Não importa o tempo que você conviveu com aquela pessoa. É um até logo, com certeza, que a nossa verdadeira morada é a pátria espiritual. Mas eu observei que eu estava nesses temas, né? E as pessoas chorando muito ali. Eu, gente, realmente, grávida, fica muito emotiva, né? Com questão hormonal e tudo. Aí, um belo dia, uma médium que estava lá falou assim, você está gravidinha? Aí eu falei, tô. Ela, a sua sala é do outro lado. Ou seja, né? Com certeza eu estava na sala ali do luto, mesmo grávida, porque com certeza não foi por acaso. Eu precisava daquilo para ainda cicatrizar aquela ferida do meu coração. E eu confesso que todos os dias, durante a minha gravidez, o melhor momento para mim era quando eu estava aqui. Quando eu sentia essa paz, ouvia o estudo, tomava o passe. E graças a Deus correu tudo bem. Estou aqui com a minha filha, agradeço muito mesmo, né, ao Lar de Frei Luiz por ter também, né, estado comigo nessa e principalmente por ter acreditado em Ana e o Tempo. Eu, né, já sou escritora, já tenho livro publicado e sou espírita, né, desde sempre, e sempre desempenhei trabalhos relacionados à arte espírita, né, lá no CELB, no Centro Espírita Leopoldo Machado, como dirigente do setor de arte, eu escrevia as peças, roteirizava os textos, seja para evangelização, para mocidade, enfim. E aí, com certeza, isso já foi um preparo da espiritualidade para me auxiliar a escrever aqui Ana e o Tempo. E não é uma obra psicografada, mas com certeza tem muita intuição, porque quando eu decidi realmente escrever, e eu sentei na cadeira, já me veio o título, Ana e o Tempo. Antes de qualquer coisa, eu escrevi já sabendo do início da história, do meio, do fim, direcionando ali tudo certinho. E confesso que no final, quando eu reli, eu não lembrava de ter escrito certas coisas, assim. Foi um processo muito especial, né? E eu agradeço mesmo a gente estar trabalhando junto aqui. E a gente fala que é um livro voltado ao público jovem adulto, porque realmente a gente sabe que nossos jovens, né? Gente, eu tenho 35 anos, mas ainda, às vezes, me considero uma jovem, né? Eu falo assim, nós, os jovens, mas eu já estou com 35. A gente sabe que os jovens estão aí precisando mesmo, né? De um novo olhar, né? De um livro que fale sobre o que os jovens passam da porta fora, na linguagem deles, do que realmente acontece, e com os conceitos doutrinários, né? Tendo Jesus, Kardec como base, para a gente conseguir direcionar os nossos jovens e ler junto, né? Então, por mais que seja um livro voltado ao público jovem, adulto aí, né, para vocês que têm filhos, netos, eu acredito que é um livro para a família, porque vai falar muito sobre essa relação de pai e filho, né? Então, brevemente, tá, gente? A história de Ana e o Tempo conta a história da Ana, uma adolescente que tem uma vida feliz, né? Ela tem pai e mãe muito amorosos, um irmão que é espírita, mas a família não é. Então, por mais que ela esteja ali feliz, tem a vida normal, ela sempre se sentiu um pouco comparada com o irmão. Ela mesma, né? Se botava uma pressão de que ele era mais popular, de que ele era mais inteligente, enfim, e que ela precisava ali ser um pouco igual a ele. E chegando na fase da adolescência, ela tem poucos amigos, ela tem um trio, né, de amigas, e chegando na fase da adolescência, ela decide, então, por fim, mudar completamente o jeito dela. E quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente acaba falando que a gente acha que o nosso amigo quer ouvir,
para não perder um amigo, que a gente acha que o nosso parente quer que a gente fale, e a gente às vezes sabe que não é aquilo, e a gente acaba se comportando de tal forma, a gente se diminui para caber em lugares que a gente sabe que não deveria estar, muitas das vezes, né? Enquanto a gente estuda aqui, a gente vem e estuda, e às vezes fica aquilo martelando na nossa mente, mas a gente fica muito preso ao momento, e acaba ali cometendo uma atitude que não seria certa, e isso acaba por abrir brechas, né, para intuições mais negativas. Então, uma pequena atitude errada pode se transformar em uma outra maior e outra maior, e assim vai acontecendo com a Ana, até que ela se vê numa situação de extremo perigo junto a um jovem, né, e ela precisa fugir daquela situação, e sem saber o que fazer, ela liga para uma pessoa para que vá salvá-la daquela situação. E ao ir ao encontro da Ana, essa pessoa acaba desencarnando. Então, a partir daí, a gente tem o desenrolar da história, a história narrada em duas pessoas, tanto da Ana, que tem que entender, reaprender a viver, porque imagina, ela se sente extremamente culpada por aquilo ter acontecido, ela não tem uma religião, então ela não tem entendimento do porquê aquilo aconteceu, ao passo que ela se sente muito inferior aos pais maravilhosos que ela tem, ela acha que não merece aquela família, e a gente vê também o despertar dessa pessoa no plano espiritual, o acolhimento dos amigos espirituais, a redescoberta da morada e como a gente está sempre conectado, como os nossos corações, quando estão vibrando em amor, podem ajudar os nossos queridos e ao passo também que o nosso desespero, né, o nosso medo pode também prejudicar o trabalho da espiritualidade nesse processo, né, de evolução que todos nós temos, né? A reencarnação, a gente sabe que é uma dádiva de Deus para a gente poder aprender, evoluir, né? A gente, como o André Luiz fala, a gente não nasce muitas das vezes na família que a gente quer, que a gente gostaria, mas a gente nasce na família que a gente necessita. Assim como a gente nasce no corpo que a gente necessita, a gente tem a casa que a gente precisa, porque nós temos, né, o nosso livre-arbítrio consciente, inteligente, e a utilização dele perante as encarnações vão dando novas oportunidades para a gente vivenciar novas experiências em outras vidas, com novos corpos, com novas situações, para que a gente possa aprender e evoluir, né? E Deus é tão bom, é justo e perfeito, que Ele coloca a sua própria lei, né? Onde está a lei de Deus? Dentro da nossa consciência. Então, cada um de nós que nascemos todos iguais, da mesma forma, simples e ignorantes, estamos fadados ao mesmo fim, que é sermos espíritos plenamente felizes e perfeitos, a gente sabe da nossa responsabilidade, né, em estudar e principalmente sentir, entender e praticar os ensinamentos de Deus que estão dentro da gente, para que a gente possa, né, passar por esse período de provas, de expiações da melhor forma, e assim conseguir a nossa evolução. Falando em laços de família, eu gostaria de ler um trecho aqui do Evangelho. Honra teu pai e tua mãe, né, capítulo 14. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Uma passagem aqui na vida de Jesus. E vieram a casa, e concorreu tanta gente que nem mesmo podiam formar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para prender, porque diziam, ele está fora de si. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um grande número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E Jesus respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Está em Marcos. Até no próprio Evangelho, Kardec comenta, né, que se a gente olhar só essa frase isolada de todo o contexto, às vezes pode causar uma estranheza, né? Jesus, o nosso mestre, guia perfeito, nosso irmão maior, como falou assim com a mãe dele? Será que ele tinha algum problema? Gente, é Jesus, né? Jesus é só amor. Ele não tinha problema com ninguém. Quem dirá com a mãe e com os irmãos? E até sobre irmãos, a gente abre um parêntese aqui, que tem duas correntes, né?
Umas que falam que realmente Jesus tinha irmãos biológicos, filhos de José e Maria, e outros que não, que na época de Jesus, os primos de primeiro grau eram chamados de irmãos. Então, nessa passagem, ele se referia aos primos. Mas, independente disso, o que importa aqui é a forma ali que ele estava falando, porque, acima de tudo, acima do amor que ele tinha ali pela mãe, a gente vê tantas passagens de Jesus, o amor e a gratidão pela mãe, ele tinha a missão ali da vida dele em nos ensinar. Então, ele não poderia perder uma oportunidade de passar essa mensagem. E aí a gente começa a entender que a família, ela acaba sendo dividida, né? Na família, em dois núcleos, vamos assim dizer. Na família corporal, que é essa que a gente vive, que a gente está hoje na presente encarnação, né? Que tem seu pai, sua mãe, seus irmãos, perdão. Ou se você nasce na orfandade, também não é por acaso, é para sua evolução. E a família espiritual, que é o que Jesus estava passando aqui nesses ensinamentos, que é a nossa verdadeira família, né? A família corporal, a partir dos desencarnes, elas podem ir se dissolvendo, e enquanto a gente está lá, né, na nossa verdadeira morada, desencarnado, enquanto espíritos, a gente vai criando essa família espiritual pelos laços de amor, de afinidade, de conhecimento, né? Então, é a nossa verdadeira família, mas longe de que essa nossa família nuclear não seja importante. Não foi isso que Jesus nos passou. Mas passou que sim, somos todos irmãos, né? Como Deus nos criou para amarmos uns aos outros como irmãos. Tanto que no momento da cruz, né, com certeza ali o mais difícil, ele novamente vem com esse ensino. Jesus demonstrou seus cuidados, sua solicitude, seu amor em relação à sua mãe, conforme está em João, capítulo 19. Imagina, gente, eu não consigo até hoje imaginar Jesus crucificado. É algo que nos arrepia, nos dói muito, nos dá uma certa culpa, né? Eu não sei explicar, é algo que nos dói demais. Imagina na época, imagina para uma mãe, né, ver o filho ali. Não consigo imaginar a dor de Maria. E para cessar aquela dor, enquanto ele estava ali na cruz, então, vendo Jesus, sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. E disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou Maria para casa, retirou dali. Ele poderia ter dito, né, mãe, meu discípulo vai cuidar de você, ou o discípulo cuida da minha mãe. Não, ele disse: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe, no sentido que se unam pelo meu amor, pelos meus ensinamentos, vocês estão juntos como família espiritual. Mas, claro, assim como passa aqui na história, se a gente nasce na família que a gente está, é para a gente aprender e evoluir junto com a nossa família. Então, é muito importante a gente aprender a amar os que estão perto. Muitas das vezes a gente tem mais facilidade, né, de amar e perdoar um chefe do trabalho, um colega, um vizinho, e quando a gente chega dentro de casa, a gente tem um olhar mais crítico, mais pesado por aquele que a gente tem que amar. Se a gente está ali naquela casa com aquelas pessoas, não é em vão, né? A gente sabe que Deus, com a sua benevolência, Ele põe um véu referente às vidas passadas. Então, se a gente tem alguma dificuldade com um ente familiar, e a gente não sabe o motivo, mas não é por acaso, Deus faz dessa forma para facilitar a nossa convivência, para facilitar o aprendizado um com o outro. Então, não desperdice a oportunidade. E, principalmente, mais fácil ainda, se você nasceu numa família que você não tem problema com ninguém, se você ama todos, isso não é em vão. É uma oportunidade para todos juntos crescerem e apoiarem uns aos outros. Porque o exemplo, ele transforma, ele motiva e, como um imã, faz que a sua atitude positiva incentive o outro. Tem uma história que minha mãe sempre nos contou do vestidinho azul, que é assim, certa vez, uma professora tinha uma classe cheia de alunos, ela viu uma menina muito bonitinha, muito querida, mas que ia sempre suja para a escola, com a roupa rasgada. Aí a professora ficava pensando nela, aí um dia ela viu na loja um vestidinho azul bonitinho e decidiu comprar para levar para a menina. Aí ela vai, compra, dá o vestidinho azul para a menina e a menina vai para casa. Aí quando chega em casa, a mãe fica: meu Deus, minha filha está tão linda com esse vestido. Aí no dia seguinte, quando vai arrumar a menina para a escola, fala: não, minha filha está tão bonita com esse vestidinho azul que ela não merece ir para a escola assim tão suja, eu vou dar um banho nela. Aí vai dar um banho, arruma a filha vai para a escola.
Aí quando chega em casa, ela, nossa, mas minha filha está tão bonita que ela não precisa estar numa casa tão suja, eu tenho que arrumar minha casa aqui para receber minha filha que está tão linda. Ela vai, arruma a casa toda, e aí o vizinho da porta ao lado vê e fala, meu Deus, a casa da minha vizinha ficou tão bonita, eu vou arrumar meu jardim também. E começa ali a arrumar um jardim. E quando vê, a rua inteira está transformada. E o bairro se comove e vai transformando as casas. E o prefeito, vendo a atitude ali da sociedade, também decide melhorar um pouquinho ali o bairro. E da gente pensar que tudo isso começou por causa de um simples vestidinho azul, né? Que atitude pequena, mas que atitude importante. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa família, para transformar, nem que seja um pouquinho, para positivo, né, a vida dos nossos familiares e vivermos juntos e evoluirmos juntos, né? Então, a gente, voltando aqui, os laços de sangue, né, não são necessariamente os laços espirituais, né? A gente sabe que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Os verdadeiros laços de família são, portanto, os consanguíneos de simpatia e comunhão de pensamentos e ideias. Antigamente, a família já foi um núcleo fechado, autônomo, né? Não se tinha a modernidade de hoje. Então, dentro da família ali, era escola, você estudava em casa, era hospital, a mãe que te cuidava, era trabalho, todos trabalhavam juntos. Hoje, com a modernidade, né, é muito mais difícil, né? E aí chega um desafio para nós espíritas, que é não deixar a família morrer, né? A gente sabe que hoje tem aí a internet, que, claro, tudo que vem evoluindo tecnicamente na ciência é importante. A gente sabe que a Terra é uma cópia ainda imperfeita, né, do que a gente vai vivenciar lá na espiritualidade. Então, se existe aqui, é porque também existe lá, mas cabe nós utilizarmos de forma inteligente. Tem uma palestrante que eu gosto muito, a Lúcia Moisés, que também tem alguns livros publicados. Outro dia ela até repostou uma frase que falava assim, enquanto nós damos mais telas aos nossos filhos, os que criam telas estão dando mais livros aos filhos deles. Para a gente refletir, né, no que a gente está convivendo em família, se a gente senta à mesa para jantar, está todo mundo junto ali conversando, ou se está no celular todo mundo ali, se conectando com quem está longe, né, se distanciando com quem está perto. Se você, enquanto pai, enquanto mãe, sabe os gostos do seu filho, sabe o que ele está lendo, sabe o conteúdo daquele livro, sabe dos posicionamentos dele, se você conhece verdadeiramente o seu filho, e da mesma forma, para você também não esquecer que você também já foi jovem, né? Você também passou, muitas das vezes a gente vai crescendo e a gente esquece as dores que a gente passou. Não diminua a dor do seu filho, né? Você também já passou por isso, entenda, acolha e se amem, né? Com amor fica tudo mais fácil da gente superar em família, né? Através do relacionamento familiar, a gente pode dizer que é um laboratório onde experiências valiosas ajudam a enriquecer a mente e o coração. Então, por mais que hoje, muitas das vezes, não se tenha, né, aquelas cerimônias que se tinha antigamente, por exemplo, meu avô tinha que pedir benção, avô, né? Hoje em dia, não se tem mais isso. Eu não vou pedir para minha filha me pedir a benção, mas nossos filhos nos respeitam, né? Sermos amigos, é claro que a gente tem que ser, mas temos que ter aí, entender que se existe uma hierarquia familiar, é para a gente poder aprender e conduzir da melhor forma, né? Enquanto irmão, enquanto pai, enquanto mãe, é uma missão na presente encarnação. A gente sabe que todos nós somos espíritos, somos irmãos perante Deus, mas que na presente encarnação a gente tem essa missão na família, né? Que é muito importante, até porque a gente sabe que somos seres sociais, ninguém nasceu para viver sozinho, né? A gente precisa, como diz a música, fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. E a nossa sociedade começa na família, né? É ali que a gente começa a conviver, né, e aprender. Humberto de Campos, ele conta a história de um jovem que ele conhecia um senhor que tinha muito dinheiro, né? E aí ele achava que aquele senhor fazia mau uso daquele dinheiro todo que ele tinha e decide por fim, porque assim, o senhor, o que ele vai fazer com esse dinheiro que fica aí parado? Ele decide por fim assassinar aquele senhor para pegar o dinheiro dele. E quando ele faz isso, ele pega o dinheiro e fala assim, só vou cometer esse ato errado, vou pegar o dinheiro, vou fugir daqui e vou criar uma nova vida de uma nova forma. Só que ele fala que assim, a partir do momento que ele faz, que assassina ali aquele senhor,
uma sombra espessa começa a o acompanhar por todo o tempo. E aí ele sai, muda de cidade, conhece uma jovem, casam e tem um filho. E aí quando eles têm um filho, essa sombra desaparece. Que já era aquele Senhor reencarnando ali como filho dele, para recuperar o que lhe era de direito materialmente através da herança, e principalmente para ganhar um amor materno, coisa que ele não tinha tido na encarnação, o Senhor, e aprender ali sobre o perdão, né? E o pai ali, que tinha cometido aquele ato, aprender sobre o auto perdão e sobre o amor, né? Então, perdoem. O perdão é libertador. É difícil, claro, mas perdoar é muito inteligente. A gente sabe que não é fácil. Chico Xavier, inclusive, fala: a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra a pessoa ou contra a si mesmo, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Quantas das vezes a gente fala assim: não, eu perdoei, tá perdoado, mas eu quero longe de mim, tá? Mas tá perdoado. Aí essa pessoa passa um tempo, acontece alguma coisa com aquela pessoa. Aí você fala: Deus sabe o que faz, tá vendo? O castigo vem de qualquer jeito. Você perdoou essa pessoa? Com certeza não, né? Perdoar é libertador, é liberar um prisioneiro, e esse prisioneiro é você, né? Não é fácil, novamente, eu digo, mas é um exercício. O professor José Jorge, que foi um espírito, né, que já desencarnou, mas que era muito amigo nosso, muito amigo do meu pai, um palestrante, professor muito inteligente, ele falava assim: eu finjo que eu perdoo, eu finjo que o dia está maravilhoso, eu finjo que eu estou muito feliz, mas não no sentido da falsidade, no sentido do exercício. Quanto mais a gente exercita, mesmo sendo difícil, não, eu vou perdoar, eu vou dar esse bom dia, eu vou viver um bom dia. Quando você vê, naturalmente, você está conseguindo aprender a perdoar, a ter um bom dia, a ser mais feliz, né? No capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os que são misericordiosos, nas instruções de Kardec, a gente vê ali, né? Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoa-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, 70 vezes 7 vezes. É muita conta, é muito perdão para a gente dar, né? E exercitar. Inclusive, Jesus, no seu momento ali da cruz, né? Onde, claro, ele passou por toda a sua existência, dando vários ensinamentos valiosos, inclusive sobre o perdão, mas no seu derradeiro momento ali encarnado, ele decidiu por nos dar como última lição perdão, né? Quando ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, realmente, assim, o perdão é algo que a gente precisa aprender para ser feliz. Eu sempre converso muito com as minhas amigas, com a minha irmã, sobre questão de perdão, que é difícil e tudo. Aí eu sempre falo para elas, que elas falam assim: Charize, você é muito boba, as minhas amigas falam: você é muito boba, você deixa as coisas passarem. E não fala. Não, eu falo: não, gente, eu libero perdão. Eu libero perdão. E é no sentido disso, porque perdoar é a gente tirar realmente um peso das costas, né? Você está liberando ali uma energia e olhando a vida com outros olhos, fica mais fácil para você ser feliz. Até porque nós somos extremamente imperfeitos ainda. Temos muito que aprender e evoluir. Eu vou precisar muito do perdão dos outros, né? Vou precisar muito do perdão das outras pessoas, muito do perdão do nosso Pai Celestial ainda. Então, a gente não sabe, né, nem o que vai acontecer daqui a algumas horas, inclusive o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe. Então, se a gente tem a oportunidade de perdoar hoje, perdoe agora. Eu vou pedir a licença aqui para ler um poema de Emmanuel, que é muito interessante e vai resumir perfeitamente sobre o perdão, né? Em Ana e o Tempo, inclusive, a Ana, a grande dificuldade dela ali na história inteira, após o desencarne, é aprender sobre perdoar e se auto-perdoar, porque ela ainda precisa seguir a vida, né? Ela ainda tem uma vida inteira ali para seguir, mas a dificuldade de perdoar, de se auto-perdoar, faz com que ela veja a vida de uma forma muito difícil. E aí a gente vê que a nossa espiritualidade, nossos amigos espirituais estão a todo momento nos incentivando, nos intuindo. Caiba que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir e sinta a energia desses amigos, da gente entender que a gente também vai errar, mas que a gente pode se perdoar e seguir adiante, e perdoar nosso irmão. E aí Emmanuel fala: perdoa agora, não te detenhas, torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando a recuperar-se, reflete e ampara-o.
quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que o seu braço armado pela incompreensão deferisse contra ti o golpe deprimente. Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto da ira, e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao teu lar ou à tua luta e espalha de novo a bênção do amor com todos os corações que jazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém. Perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Então, vamos trabalhar o perdão para com o outro e o nosso auto-perdão. O auto-perdão está diretamente relacionado ao amor próprio. A gente se acolher, se abraçar, entender que ainda somos pequenos, mas que seremos luminosos um dia e que a gente precisa trabalhar esses ensinamentos em nós. Quantas vezes, num trabalho ou numa prova, a gente erra uma questão e aí depois você bate, meu Deus do céu, como é que eu errei isso? E aquilo fica tão forte na sua mente que você nunca mais vai esquecer aquilo ali e vai sempre acertar se cair uma nova questão como essa. Então, utilize dos nossos erros que a gente comete para dar esse choque de realidade na gente. Ok, eu errei, eu não vou voltar a errar mais aqui nesse ponto, eu vou me perdoar e eu vou seguir daqui para frente, tendo novas oportunidades que Deus nos dá. Como o Chico também fala, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, utilize do auto-perdão. Inclusive, eu quero deixar uma dica para vocês de um livro, que é o meu livro que eu mais amo, Perdoa, o nome do livro. Inclusive, Ano e o Tempo, tem um capítulo que se chama Perdoa, em homenagem ao livro. Para quem não conhece, eu indico de coração para conhecerem a vida de Jesus Gonçalves, um espírito que eu tenho muito amor, muita gratidão, ele sempre foi uma inspiração na minha vida. Ele já errou muito, para vocês terem uma ideia, assim, ele tinha anos e anos e anos e anos atrás, ele tinha prazer ali em matar, ele era um soldado que tinha aquela energia de guerra, que ele gostava daquilo ali. E ele vivenciou diversas experiências, e ele ia entendendo numa encarnação, mas voltava a errar, reencarnava, enfim, como nós também, E a partir do momento que ele reencarna como Jesus Gonçalves, e ele vê o seu corpo dominado pela lepra, numa época em que se tinha, hoje em dia ainda tem preconceito, infelizmente, imagina naquela época dele, e ele se vê ali totalmente sozinho, naquele momento ele vê o amor de Cristo por ele. Na dor, ele entende a oportunidade de crescimento. E aí ele transforma a vida de todos ao seu redor. Naquele período, com lepra, ele cria teatro, grupo de música, jornal, se torna um palestrante espírita e, com certeza, ele faz com que a sua escada evolutiva suba de uma forma bem acelerada a partir do momento que ele entende ali o poder da dor para a transformação. Porque ele sabe que ele é um espírito imortal. Ele sofre naquele momento por alguma necessidade, porque ele precisa ou porque ele estava ali necessitando daquela dor, mas a partir do momento que ele abraça aquela dor ali para aprender e evoluir, ele consegue alcançar grandes voos. E no livro Perdoa, ele é o soldado Ciro, do exército de Belisário no período do Império de Bizantino, no ano de 535 aqui da nossa era. E lá ele conta essa história, como eu falei para vocês, que ele é ali um soldado e tudo. E ele é apaixonado por uma menina muito especial. E ele faz muitas coisas erradas com ela. E ela fica, claro, arrasada e não consegue perdoar o Ciro de jeito nenhum por tudo que ele fez com a vida dela. E aí passa o tempo, ambos desencarnam. E a gente vê que Ciro, ainda Ciro, consegue se recuperar mais rapidamente no plano espiritual do que a Tamara. Só porque ela não conseguiu perdoar. Ela não fez nada de errado, mas a falta de liberar o perdão a colocou num lugar muito difícil quando desencarnou. Tanto que Ciro teve que ir auxiliá-la. Então é uma trilogia bem bacana, que é Perdoa, Ave Sem Ninho e Em Busca da Ilusão.
que eu deixo de dica para vocês, para a gente entender sobre o perdão, sobre a imortalidade da alma. A gente sabe, né, que conceitualmente a imortalidade da alma é um dos conceitos básicos da nossa doutrina, do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. E a imortalidade da alma é esse conceito básico. E qual é a diferença aqui que a gente sempre fala, né, em alma e espírito? Alma somos nós agora, o espírito encarnado, com esse corpo que a gente tem. E o espírito é quando a gente perde essa veste corporal, né, e seguimos na imortalidade. Outra diferença interessante, né, que a gente pode dizer sobre imortalidade e eternidade: Deus é eterno, nós somos imortais, né? Por que Deus é eterno? Porque Deus não tem começo nem fim. Então, Ele é eterno e nos criou. A forma que Ele nos criou, a gente ainda não tem a capacidade exata de entender, mas sabemos que fomos criados por Deus. Então, fomos criados, mas nós não temos um final. Por isso, nós somos imortais, né? A gente teve um começo, mas não tem fim. E Deus é eterno, pois não teve começo e nem fim. E o conceito de imortalidade da alma vem acompanhando as gerações por muito tempo. Kardec mesmo diz, né, se a gente não tivesse com sentimento de vida imortal, não faria sentido algum viver o bem e o mal. Se a vida acabasse com ela, tudo acabasse, por que eu ia ser uma boa pessoa? Por que eu não ia querer ter mais? Não ia pensar só no dinheiro? Como meu pai fala, brinca muito com a gente, caixão não tem gavetas, né? Então, o que eu vou levar no meu caixão? Se acabasse, não faria sentido algum. Eu vou levar meus sentimentos, o que eu aprendi, o que eu ainda tenho que aprender. Não que a gente não tenha que se preocupar com uma boa vida, de querer ter uma boa casa. Não é isso que o Espiritismo fala, mas entender a importância que temos que dar para cada situação. Porque estamos no corpo, mas somos espíritos, né? Que vai seguir o seu trabalho. E citando meu pai novamente, eu pequena, eu sempre fui uma espírita com medo da morte, gente, confesso para vocês. Não medo de morrer. Uma vez eu vi uma entrevista da Hebe, aí eu entendi, quando eu era criança, que ela falou assim, perguntaram para Hebe, você tem medo de morrer? Ela falou, não tenho medo de morrer, eu tenho peninha. Eu falei, é isso, eu tenho pena de morrer, porque eu gosto muito de viver, eu gosto muito da minha família, então eu tenho pena, não é medo. Aí, eu conversando muito com meus pais sobre isso, porque foi um assunto que desde muito pequenininha me tocou. Aí meu pai eu perguntava assim, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Aí meu pai falou assim, eu quero assim, aqui não descansa Julinho Chambarelli. E é isso, né? Nós vamos seguir o nosso trabalho daqui para frente, aprendendo, evoluindo sempre. E a gente sabe, né, que a imortalidade da alma também vem sendo estudada no campo da filosofia, né? Ela é muito estudada, a questão da imortalidade da alma. Kardec, obviamente, né, quando foi convidado ali, né, nosso querido professor, a conhecer o fenômeno das mesas girantes, entendeu ali e nos ajudou a codificar a nossa doutrina maravilhosa, nosso consolador prometido, para que a gente pudesse ter a certeza de que a vida continua. E aí ele fala, se fosse assim, pois então o bem e o mal ficariam sem sentido. Se tudo acabasse, o homem teria razão em pensar só em si e em colocar acima de tudo a satisfação de seus desejos materiais, né? Pensar que se somos imortais e temos a reencarnação, Deus, né, a gente tem que olhar claro o outro com muita empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro, é entender o que o outro está passando, mas tirar esse olhar de raiva ou de incompreensão por uma dificuldade que às vezes você vê, né, uma criança na rua, enfim, algo que nos dói e tem que doer, claro, mas entender que Deus é amor, Ele não quer que os seus filhos sofram. E se a gente está ali numa situação de sofrimento, é por necessidade, se a gente está ali por alguma situação, porque às vezes a gente pediu, né, para passar por aquilo, para evoluir mais rapidamente. Então, é claro, é ter o olhar empático, é auxiliar sempre que possível, como foi falado, né, não só da forma material, mas de alma, coração, mas entender que tudo acontece porque nós estamos aqui juntos, evoluindo, aprendendo um com os outros, né, e quando a gente desencarnar, a gente vai continuar sendo o que nós somos aqui, né? A gente não vai virar de uma hora para outra seres perfeitos, né? Então entendam isso. Então assim, a gente, como foi também falado, a presente reencarnação é a mais importante que temos até o momento. E sempre é tempo de começar. Não tem idade, não tem hora, não tem lugar.
comece, estude e tente viver os ensinamentos. Não é fácil, gente, mas como eu falei anteriormente, é um exercício que a gente pode colocar em prática, né, para poder entender e compreender a lei de Deus. A alma, segundo Sócrates, falando da filosofia, Sócrates foi um filósofo que fundamentou o conceito de alma, né, para o Ocidente e tornou-se um dos pensadores mais brilhantes que a Grécia já teve. Inclusive, até hoje, se estudam coisas que Sócrates falou lá atrás sobre imortalidade. E tem um trechinho dele que eu achei muito interessante numa passagem dele, que ele fala assim, fala-se inclusive que ele tinha um amigo chamado Críton, que foi até Sócrates na prisão um dia antes deste ser condenado à morte e tentou fazer com que ele fugisse. E Sócrates afirmou, mas como eles vão me matar? Não tem condições de matar o Sócrates. A pessoa que estão tentando matar não é este Sócrates aqui, o corpo, este eles conseguem, mas o verdadeiro Sócrates não pertence a eles. Né? A gente pertence a Deus, né? Então vamos nos conectar a Deus, a entender que a vida continua, a perdoar, né? Perdoar os nossos familiares, a nos perdoar, a viver em família, a conviver mais em família. Esse era um recado que eu queria muito deixar assim, de coração para vocês. Não desistam, né? Eu sei que, claro, como foi falado, a gente tem o nosso laço espiritual, que é o mais importante, a gente está ligado a Deus, né? Aqueles que pensam e que vivenciam o amor de Deus, mas não abandone seu irmão, né? Quando você puder acolher, acolha, seja um ombro amigo. A gente sabe, né, que enquanto espírito imortal que somos em princípio inteligente do universo, é preciso viver com essa inteligência dada por Deus, né, para que a gente possa estar ligado mais a Deus, porque a alma é a parte que nos liga às pessoas e o espírito é o que nos liga a Deus. Então, vamos evoluir enquanto espíritos encarnados, enquanto almas e enquanto espíritos. E para isso, como a gente vai fazer para conseguir? A gente precisa, primeiro de tudo, se conhecer, né? Como diz, conhece-te a ti mesmo. Conheça as suas dores, as suas dificuldades, as suas virtudes, as suas qualidades, trabalho que precisa ser trabalhado, porque todas as vezes que você surgir com uma ideia de que você precisa se conhecer, você também estará conhecendo a Deus, pois a lei dele está dentro de cada um de nós. E se ficar difícil, ore. Ore sempre, ore com fervor. Deus falará com você, seus anjos da guarda, seus espíritos amigos estarão ao seu lado sempre que você precisar, já estão ao nosso lado. Como diz aquela passagem, né? Senhor, eu sempre vi 4 pegadas na areia, minha e do Senhor. Mas por que nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu mais sofria, quando eu mais precisava do Senhor, eu só vi apenas 2 pegadas na areia? E aí ele fala, porque nessas horas eu estava te carregando no colo. Então, assim, não se sinta desamparado. A gente tem sempre, né, Jesus, os espíritos amigos ao nosso lado. E para encerrar, né, que o tempo realmente passou rápido, quando eu vim aqui, eu falei assim, será que vai passar rápido? Realmente o tempo voou, o tempo da palestra. Agradeço muito novamente a oportunidade. Eu gostaria de encerrar aqui, então, um breve poema de Jesus Gonçalves. Como eu falei para vocês, né, ele foi um poeta maravilhoso que entendeu ali, no momento da dificuldade da lepra, uma oportunidade de redenção, de aprendizado, de evolução, e entendeu que todos aqueles erros que ele cometeu podem ter ficado para ensinamento, né? Perdoar você pode lembrar das coisas que você fez de errado ou que outro fez, mas quando tem um perdão sincero, aquilo não te dói mais. Você simplesmente lembra e sabe que aquilo foi preciso de ser passado para você evoluir. Até porque em cada reencarnação a gente vai ter a oportunidade de revivenciar com aquelas pessoas que a gente não deixou de perdoar na vida passada ou que a gente perdoou. Nós estamos todos ligados aí em laços de amor e seguiremos juntos para a evolução. E aí, na poesia que se chama Reencarnação, Jesus Gonçalves nos fala assim: há séculos, num carro de esplendores, minha vida era angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois a morte, os longos amargores. Depois ainda a volta às novas lidas. O berço pobre,
o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo um que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre enfim de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Eu agradeço a oportunidade, estou aqui com meu bebê, Ana e o Tempo. Agradeço muito ao Lar de Frei Luiz por ter acreditado, por a gente estar junto nesse trabalho, e agradeço a vocês por esse momento. Gente, muito obrigada. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.